Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre iniciativas de enfrentamento à violência contra a mulher. Junto com os nossos convidados aqui no estúdio, também vamos analisar os principais indicadores, as causas e os desafios para ampliar a prevenção a este tipo de crime. Os nossos convidados são os seguintes: a delegada Tatiana Bastos, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher; o vereador Aldaciro Liboni, proponente da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher; a vereadora Karen Santos, procuradora especial da Mulher na Câmara Municipal; e a presidente do Instituto Tulipa, Milena de Mamman. Aos nossos convidados e convidadas, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar pela ponta lá com a delegada Tatiana Bastos, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Obrigado por estar aqui no programa, trazendo alguns dados coletados aí na página da Secretaria de Segurança, especialmente em relação aos indicadores, né, da violência contra a mulher. O que me chamou a atenção, e eu coloco isso para a gente poder abrir um pouquinho de debate aqui na nossa participação, é o crescente número de feminicídios, né, delegada, nos números de 2019, né, de janeiro a maio. Por exemplo, só como comparativo aqui, em abril nós tivemos 6 feminicídios consumados e em maio 13, né? O número maior anterior era o de março, com 11. Pergunto à senhora como é que está sendo esse trabalho, né, de enfrentamento a esse tipo de crime e as causas principais que a senhora aponta, né, para o crescimento desses indicadores. Primeiramente, obrigada, Cleiton. Um prazer realmente participar do teu programa, né, ao lado de todos esses debatedores já experientes e militantes na área do enfrentamento à violência contra a mulher. Realmente é um fenômeno, o fenômeno da violência de gênero é um fenômeno social, né, é um fenômeno estrutural e mundial. E infelizmente o nosso país, assim como o nosso estado do Rio Grande do Sul, registram altos índices de violência contra a mulher. Mas todos os nossos indicadores criminais, eles estão, felizmente, né, em queda. Isso ele vem em queda nos últimos anos, e no ano de 2019, todos os nossos indicadores, lesão corporal, ameaça, crimes contra a honra e o próprio feminicídio, eles estão em queda. Então, primeiro eu gostaria de deixar isso registrado, porque o nosso grande desafio não é só enfrentar feminicídios, porque feminicídio é a máxima representação dessa violência, mas trabalhar, como tu mesmo falaste, né, sobre a esfera, a ótica da prevenção, prevenindo todo tipo de violência contra a mulher, justamente para que a gente não chegue nesse indicador máximo. O que nós podemos dizer em relação aos feminicídios, que tivemos uma queda em torno de 30% do ano passado para cá, mas sim, o mês de maio registrou um indicador muito alto, né, 13 feminicídios. Nós verificamos no ano passado, inclusive, um aumento em relação a 2017 de 42%. Por que isso aconteceu no estado do Rio Grande do Sul? Porque no início do ano passado, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, e isso é um movimento, né, coletivo, é um movimento de toda a rede, de todo o poder público, não só da Polícia Civil, de que nós tivéssemos uma metodologia diferenciada de contabilizar feminicídios. A partir do registro da ocorrência, então desde 2018 a gente já começa com o nome, né, o nome em URIs feminicídio e não mais homicídio doloso de mulher. E com isso, assim como outros estados, né, o Distrito Federal, por exemplo, quando começou a alterar essa metodologia, duplicou o registro de feminicídio. Então a gente já tinha essa ideia, essa expectativa de que isso iria aumentar. E principalmente a partir de agosto do ano passado, a gente passou a adotar o protocolo latino-americano de investigação de mortes violentas de mulheres. Leia-se feminicídio. Onde nós tabulamos não mais só o feminicídio íntimo, que era o que nós vínhamos tabulando, nosso estado, bem como vários outros estados da federação, e passamos a fazer um alinhamento conceitual do que é feminicídio. Feminicídio é toda aquela morte violenta de mulher com menosprezo, com discriminação, com a desconstituição do feminino. Então não é só aquele cometido por parceiro íntimo. E hoje nós temos no estado esse fenômeno. Porto Alegre, por exemplo, todos os deste ano, nenhum foi um feminicídio íntimo. Os 3 casos que a gente trabalha em Porto Alegre, uma agora na última semana, né, que nós tivemos lá no Viaduto da Conceição, não se tratam de feminicídios íntimos, mas se tratam, sim, de feminicídio, porque houve visível ali menosprezo ou discriminação à condição de mulher em decorrência de violência sexual. Esses últimos que nós tivemos foram em decorrência de violência sexual, e, portanto, essa qualificação dos dados podem também trazer esse aumento, né, essa impressão do aumento do fenômeno do feminicídio. Ok, obrigado, delegado. Deixa eu ir para outra ponta agora com o vereador Aldaciro Liboni, também obrigado pela presença aqui no programa.
que foi o proponente da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, frente parlamentar instalada recentemente aqui na Câmara de Vereadores. Tem uma avaliação inicial do senhor sobre os objetivos dessa frente, né, para também contextualizar nisso tudo que a gente está falando, nessa questão inicial aqui do programa sobre feminicídio, vereador. Saudação, Clayton, obrigado pelo convite aqui, debater o assunto de extrema importância, creio eu, né? Também a Karen, que também é minha colega vereadora aqui, muito tempo trabalhando no tema, a delegada Tatiane e a Milena, que esteve há poucos dias aqui na Tribuna Popular também trazendo o assunto. Pois então, nós percebemos através de uma participação minha, de já há um bom tempo na Assembleia Legislativa, na frente parlamentar presidida pelo Edgar Preto, deputado estadual, e a gente percebeu que era importante também a capital, Porto Alegre, ter um fórum, um espaço de debate. Acho que a iniciativa de nós criarmos a frente dos homens pelo fim da violência contra a mulher aqui na Câmara, criar mais um espaço de debate e criar políticas, né, que dialoguem com a redução da violência. Nós percebemos, conforme a própria delegada Tatiane trouxe aqui, os feminicídios, eles são, eu diria assim, muito sequenciais e presenciais dentro da própria família, né? Eu diria que aqui, pela pesquisa apresentada já há um bom tempo, em Porto Alegre, 84% são, se dizer assim, praticados pelos próprios parceiros, né, companheiros e assim por diante. E sabemos que a nível nacional esse número de feminicídios assusta. Então não tem um porquê o assunto ficar só entre as mulheres, é preciso que os homens se apropriem desse tema, criem espaços no legislativo, executivo, para propor leis e políticas que vão ao encontro da redução desta violência, né? Pela experiência tida, inclusive pelo próprio Edgar, que é presidente da frente a nível estadual, ele foi para fora do parlamento dialogar com a sociedade. E esse diálogo com a sociedade se pôde ouvir as pessoas vitimizadas, né, que de fato em muitas ocasiões falta a presença do Estado, né? A presença do Estado para, eu diria, empoderá-las a denunciar, né, porque a partir da Lei de Maria da Penha houve esse empoderamento. Mas não tanto quanto se percebe ainda que por medo, por falta de uma estrutura familiar ainda não se torna normal essa denúncia, né? Muitas vezes é feita por um amigo, por um vizinho e nem tanto pela própria vítima. Então tem as duas situações bem delicadas. Eu creio que leis que dialogam com o enfrentamento dessa violência e o acompanhamento das mulheres, como também o empoderamento através de políticas municipais que dialogam com a qualificação no mercado de trabalho e poder dar a ela também uma certa autonomia, pode nos ajudar não só as pessoas fazerem a denúncia, pedir a proteção do Estado, mas além disso, perceber que o Estado está presente e não ausente na maioria dos casos que acontecem. Então essas proposições, elas nos ajudam a criar o espaço, o debate e propor políticas a nível, no caso nosso, a nível municipal. Obrigado, vereador. Vereadora Karen Santos também, obrigado pela presença aqui no Porto Alegre Debate. A senhora que é a Procuradora Especial da Mulher aqui na Câmara, né? O vereador terminou num ponto aqui que eu quero também pegar o gancho e falar sobre essa questão do empoderamento, né? Para que se tenha a denúncia efetiva, né, vereadora? Como é que também a Procuradoria trabalha nesse sentido, né? E o papel, né, de cada vez mais dialogar com a sociedade sobre esse tema? Sim, então, estou vereadora, né, há 4 meses e procuradora também há 4 meses, assim, então são muitas dinâmicas que a gente se apropria aqui de dentro do trabalho da Câmara e também enquanto procuradora. Tem algo que já me ajuda muito, que é ter essa trajetória, um pouco dessa bagagem do movimento de luta antirracista e feminista, que já nos dá mais ou menos um feeling, assim, por onde, quais são as estruturas, quais são os espaços da sociedade que eu, enquanto procuradora, enquanto vereadora, quero percorrer e quero dialogar. Que é essa mulher trabalhadora, precarizada, olhando um pouco da discussão das feministas, Angela Davis, Bell Hooks, Sueli Carneiro, que intercala a discussão de raça, classe, gênero, sexualidade, o debate interseccional. Aí, enquanto procuradora, nosso primeiro espaço a gente fez dentro de um CRAS, Lomba do Pinheiro, com a comunidade para debater educação sexista, que a gente entende que dentro de uma lógica racista, patriarcal, a mulher e o sujeito negro ser entendido enquanto ainda um objeto, não se entender enquanto sujeito, perpassa também essa lógica de uma educação que fortalece alguns tipos de estereótipos que depois dão base para exploração, para maior opressão desses trabalhadores na sua vida mais complexa, assim. Então, a educação
antissexista e debater o machismo e o racismo dentro da comunidade foi uma experiência bem importante. Depois a gente trouxe essa experiência aqui para dentro da Câmara com diálogo com as trabalhadoras terceirizadas, para ter também essa escuta qualitativa do entendimento delas, da luta das mulheres, da luta pelo feminismo, porque hoje a gente está vivendo um momento de polarização assim, dessas lutas em relação a um senso comum histórico do nosso povo, que é sim escravocrata, que é muito racista, que é muito misógino, que é muito violento em relação a todos nós, se violenta o tempo inteiro, né? Então como é que a gente contrapõe isso e contribui com a educação? Porque a lógica punitivista, pura e somente, permite hoje que, por exemplo, a população carcerária brasileira seja a 4ª maior do mundo, e em crescente. Então, como é que a gente começa também a enxergar esse sujeito, o homem, violento, e como é que a gente consegue desconstruir essa masculinidade misógina, sexista, tóxica, que ele estabelece com os outros homens e também com as mulheres, assim. Então, é essa perspectiva, é essa caminhada que a gente quer contribuir, também conhecer e se apropriar dos mecanismos da rede, dessas trabalhadoras, desses trabalhadores que estão no acolhimento, no atendimento, no encaminhamento, e pensar também em âmbito de política pública, o que a gente consegue exigir do poder público, porque a gente tem muitas leis hoje, eu pego muito exemplo da Lei 10.639, né, que obriga a questão da história, a contribuição do povo africano para o desenvolvimento do Brasil. É uma lei desde 2013, que nunca saiu do papel. Então, no Brasil, a gente tem leis que pegam e tem leis que não são instrumentalizadas, não se tornam política pública de fato. Assim. Okay. Então, como é que a gente organiza também essas mulheres para se entender enquanto sujeito e lutar pela efetivação das leis e por ampliação daquilo que nos afeta. Ok, obrigado, vereadora. Deixa eu chamar para o debate também aqui a presidente do Instituto Tulipa, como o vereador bem lembrou aqui, esteve aqui na Tribuna Popular, né, falando sobre o trabalho do Instituto, a Milena Demaman. Obrigado pela presença. Falar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto nesse contexto, né, que a gente está conversando, né? Pegar o gancho aqui da vereadora Karen, né, falar sobre esse processo de desconstrução, né, desse machismo e tudo, porque o Instituto Tulipa, ele tem essa questão de ir nas comunidades e fazer essas rodas de conversa, né? Como é que vocês sentem isso e como é que é trabalhado isso também nesse sentido? Primeiro, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Então, como eu estava falando, a gente começou esse trabalho de empoderamento feminino este ano, até em parceria, né, com a Delegacia da Mulher, da Tatiana Bastos. Então, a gente está todo este ano trabalhando, indo em comunidades, né? A gente chegou a fazer um evento até na usina do gasômetro, que foi aberto e teve bastante gente lá querendo estar na roda de conversa, querendo entender melhor essa música que nós criamos, o amor que queremos. Então, a gente está nesse movimento, unindo com a delegacia, com as ONGs das comunidades, bastante ONG está nos procurando de apoio, né? Isso que está sendo legal para a gente desconstruir, né? Principalmente mulheres acima de 30 anos, né? A gente foi criada até antes da gente, que a cultura que a mulher tem que servir ao homem, né? Até interessante que eu tive uma roda de conversas a semana passada com mulheres acima de 60 anos e eu fiquei um pouco receosa culturalmente falando, né? E elas mesmas percebem, sim, a gente era ensinada que a gente tinha que servir o marido e hoje a gente tá nesse processo que as jovens já não estão mais com esse pensamento, mas ao mesmo tempo os homens estão. Então era isso que a gente estava comentando aqui antes. O Instituto Tulipa resolveu vir num momento de conscientização, porque a gente as mulheres estão se empoderando e os homens ainda estão com o pensamento de antigamente, né, antigamente pertinho aqui. Então, eu gostei muito, né, da sua pauta, que a gente tem também que preparar os homens para toda essa força das mulheres. A gente está com esse projeto que é o amor que queremos, que serve para homem ou para mulher. Que tipo de amor tu quer perto de ti? É o amor que te fortalece, é o amor que te impulsiona, é o amor que fica feliz com com os teus projetos, não alguém que vai te diminuir para querer ser melhor, sabe? Então isso acho que serve para o ser humano como um todo, até em questão racial.
a gente está falando de algo muito maior, né? Então, de ter o respeito com todo e qualquer ser humano, que todos nós somos iguais. Isso que eu sempre falo nas rodas de conversa e falo com meu filho, com os amiguinhos do meu filho de 7 anos, que todos nós somos iguais, independente de raça, gênero, né? Então, a gente está tentando plantar nas pessoas esse sentimento, né? O verdadeiro amor, né, que a gente fala. Obrigado. Delegado, como é que, quando a gente fala em atendimento público, né, o atendimento, né, a essas vítimas, como é que está essa estrutura hoje, especialmente na capital, né, até em termos de ter um lugar especial para a vítima, né, não ficar junto com o agressor, né, como é que está esse trabalho, como é que está em termos de estrutura, né, aqui na capital gaúcha? O enfrentamento à violência contra a mulher, ele tem que ser feito de maneira multidisciplinar, né? Não tem como a gente trabalhar, e é claro que a gente sabe que as delegacias de polícia são ainda as grandes portas de entrada de todas essas violências, não só de maneira direta, porque muitas mulheres não conseguem chegar até uma delegacia, mas tem outras pessoas, familiares, vizinhos, ou até denúncias anônimas, né, sendo comunicantes dessas ocorrências. Então a gente precisa se estruturar, e a criação das delegacias especializadas no atendimento à mulher, que hoje são 22 no estado, foram, né, a primeira política pública de enfrentamento à violência contra a mulher lá no ano de 88 no nosso estado, 85 no nosso país, né, em São Paulo, e a gente tem se estruturado para qualificar a partir das delegacias especializadas, a partir desse olhar diferenciado em termos de atendimento, de acolhimento, de estrutura, né, de ambiência para que sejam feitos esses relatos tão dolorosos, né, de um longo ciclo de violência, porque a mulher não chega à delegacia após a primeira violência. Muitas vezes ela nem se identifica ainda como sendo vítima de algumas formas de violência psicológica, moral, verbal. Então, quando ela chega, ela já está num nível, né, muito ainda com um ciclo de violência muito presa ainda nesse ciclo e bastante fragilizada do ponto de vista emocional e psicológico. Então, a gente se estruturou no que tange a equipe, no que tange a articulação das redes, porque a gente precisa de todos esses serviços, e todos os dias cerca de 40 mulheres passam, para falar de Porto Alegre, né? Quase 40 mulheres todos os dias nós atendemos na delegacia especializada no atendimento à mulher, onde nós damos todo o primeiro atendimento do ponto de vista legal, né, de enquadramento e de encaminhamentos da Lei Maria da Penha, e temos que fazer também a orientação delas e o encaminhamento para essa rede de proteção. Os serviços, eles são fundamentais para o fortalecimento emocional, né, acompanhamento psicológico, assistencial, então os centros de referência são fundamentais, defensoria pública, quando a gente tem questões cíveis para resolver, né, muitas dessas mulheres, o parceiro, né, os maiores agressores, 87%, são maridos e companheiros, então a gente precisa muitas vezes pensar também sobre a ótica dessas questões cíveis que precisam ser enfrentadas para que ela possa, para que facilite a saída dela do ciclo da violência, e também toda a questão do abrigamento, mulheres em situação de risco, que precisam de uma casa-abrigo, que precisam ir até a casa para retirar pertences pessoais, porque ela não pode voltar imediatamente para a convivência com o agressor até que seja deferida a medida protetiva de urgência. Então, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, há muito tempo, né, acho que foi a primeira, muito antes da Lei Maria da Penha, nós já tínhamos as nossas delegacias especializadas, e dizer também que a grande função das nossas DEAMs não é só a repressão, não é só trabalhar na responsabilização criminal dos agressores, mas principalmente trabalhar sob a ótica da prevenção e da proteção à mulher em situação de violência e seus filhos. E isso articulando realmente com a rede, com todos os serviços e fazendo ações de prevenção comunitárias, de busca ativa. Essas mobilizações são fundamentais para mudar, né, esse senso coletivo de violência. Ok. A DEAM fica no Palácio da Polícia? O Palácio da Polícia funciona 24 horas em regime de plantão. Ok. Vereador Oliboni, também sobre esse tema, né, acho que a delegada também toca num ponto importante, que os nossos convidados também já falaram sobre mudança de pensamento, né, mudança de cultura na sociedade, né. Acho que muito provavelmente, ou certamente, né, 100%, esse vai ser um tema muito tocado na frente parlamentar, né, o papel da família, o papel da escola, o papel da própria sociedade, né, nesse sentido, né, de mudança, né, de cultura mesmo, né. Então, no dia do lançamento da frente, a gente teve uma participação significativa da comunidade aqui, com várias entidades que tiveram oportunidade, inclusive, de se manifestar. E me chamou a atenção algumas delas sobre exatamente isso, né? Teve uma senhora que disse o seguinte: olha,
Eu ouço muito falar a partir da Lei Maria da Penha, mas eu não percebi ainda o que o gestor público faz para poder nos dar essa atenção devida, né? Então eu estou encorajada, vou dizer assim, a fazer a denúncia. E depois, no dia seguinte, o que vem acontecer? A presença do Estado para me dar, por exemplo, assim, uma certa proteção, mas eu não tenho muitas vezes como sustentar meus filhos. Eu vou a partir de então vou passar a viver sozinha, né, com meus filhos, com a minha família, porque geralmente é ele que sai, né? E aí eu não tenho condições de poder me manter. Em muitos casos, possivelmente, acaba acontecendo isso. Por ser dependente um bom tempo e não ter conseguido constituir uma certa independência, elas acabam esperando, sei lá, um momento oportuno, ou muitas vezes até convivem por resto da vida. Então, eu acho que criar essas políticas de relação e de empoderamento, como falei anteriormente, acho que é extremamente importante. Mas eu estava observando aqui o que a delegada Tatiana acabou falando aqui, sobre o avanço significativo que nós tivemos a nível de Estado. 22 delegacias não é qualquer coisa. É claro que nós temos 400 e poucos municípios, mas obviamente que temos que ampliar, quem sabe regionalmente. Porque só o 180, ele diz que o 180 não resolve. Eu acho que uma ação muito importante que a delegada Nadine, que a coordenadora apresentou há pouco tempo, foi que a partir do registro, né, se perceba a urgência ou não. Mas se cria um mecanismo de urgência, porque se a vizinha que está, enfim, denunciando, olha, nesse momento está acontecendo, né, acho que teria, é que nem a SAMU, né? 156, tu ligou, ó, está acontecendo, urgência, alguém tem que sair correndo, porque essa pessoa está correndo risco de vida. Então, criar um mecanismo de urgência, acho que nos ajuda a reduzir os feminicídios. E criar políticas de empoderamento pode nos dar a possibilidade, e aí eu diria que vai aumentar o número de registros, né? Porque os registros hoje são, eu diria, muitos, mas no geral tu vê é meio acanhado. Eu me lembro disso porque quando deputado na gestão 2 governos anteriores, no governo Tarso, a gente avançou muito nessa política de proteção e redução, enfim, dos crimes contra a mulher, mas eu lancei na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Desaparecidas, que foi na época a pedido da então ministra, deputada hoje Maria do Rosário. Porque se percebe um número estrondoso de pessoas desaparecidas e não se tinha nem sequer um site atualizado. Denuncia. Nós somos aqui, enfim, na delegacia do Estado e diz, olha, se tem um pequeno departamento, mas que não se tem ainda delegacia especializada para o tema. E nós percebíamos que no Estado tinha 4 regiões que eram, vamos dizer assim, consideradas rotas. Mas a principal questão que nos chamou a atenção foi que o maior número de pessoas desaparecidas eram meninas, adolescentes, né, que possivelmente saíam fora do Estado via Uruguaiana, via, enfim, Uruguai aqui e Paraguai. E por incrível que pareça, com caminhoneiros, e davam como desaparecidas. Então, veja só, mulheres, né? Que destino teve ou aonde estão? Então, o número, muitas vezes, de pessoas desaparecidas é tão significativo porque também o Estado não tem dados e nem nacionalmente. Então, acho que nós temos que avançar muito em várias questões que são fundamentais, mas voltando a essa questão do empoderamento da mulher, acho que é muito importante o município também ter uma relação e criar políticas a nível municipal. Vereadora Karen, nesse sentido, né, desse debate mais ampliado, né, muito tem se falado, né, se discutido sobre a questão do feminismo, né, e só que muitas vezes é um debate que ele fica minimizado, né, ou até por determinados segmentos ridicularizado, então, né? Qual é a importância de trazer esse tema e de pautar esse tema todos os dias, porque é aquela questão, né? Quem sofre é que sabe, né, a dor que sente, né? Quem sofre na pele sabe a dor que sente, né? Sim, acho que assim como o racismo, o sexismo, o machismo, acho que são tabus, ainda é polêmico debater isso. O caso do Neymar agora, acho que toda vez com que a gente tem um holofote, a grande mídia trazendo e colocando isso na ordem do dia, na casa das pessoas, de certa forma é importante porque abre espaço para o diálogo. E eu acho que a pior coisa é a gente não conseguir ter espaço para dialogar e debater isso dentro do âmbito escolar, que eu acho que é um dos espaços que a gente tem que prezar por esse tipo de educação, de entendimento. Infelizmente, nós, enquanto professores, muitas vezes a gente não tem a bagagem necessária dentro dos nossos currículos para conseguir pautar
essas discussões de uma forma qualitativa que combine com os elementos do currículo, das matérias, mas eu acredito que seja extremamente importante ser também, entendendo o Estado enquanto promotor de políticas, dentro do currículo das escolas, dentro do currículo das universidades, vai formar os trabalhadores das mais diversas áreas. É importante a gente ter dentro do currículo esse tipo de discussão combinado, e não só dentro da caixinha da sociologia, da filosofia, uma ou duas disciplinas eletivas. Assim. Então, eu acredito que é tabu ainda hoje pela falta de discussão. E saldo muito quando se torna global, assim, em âmbito de mídia, que entra dentro da casa das pessoas, porque daí tem a possibilidade da gente discutir. Infelizmente, às vezes a forma com que o viés que é dado da discussão fortalece ainda mais esse machismo por parte da sociedade, que é muito mais fácil para te dialogar com o senso comum, tu referendar essas estruturas que existem. É difícil tu conseguir bater de frente, desconstituindo e buscando elementos que confrontem esse senso comum violento e sexista que a gente tem. Então, eu acho que conseguir construir esses mecanismos de diálogo é fundamental para a gente conseguir encarar o problema, denominar, qualificar ele e aí buscar essas formas dentro de política pública. Porque hoje por hoje, para qualquer implementação de uma política mais progressiva, a gente precisa de movimento construindo, refletindo e impondo a implementação. Esse é o conjunto. E esse é o ponto central, porque a gente tem leis maravilhosas e o movimento feminista hoje por hoje tem uma dificuldade de se mobilizar para além das grandes datas, né? Do 8 de março, do 25 de julho. Como é que a gente tem um movimento feminista que combine, que esteja junto nos conselhos, que esteja junto refletindo e pensando as dificuldades de implementação dessas políticas, pensando junto com a gente a promoção delas. Ok. Milena, só para a gente fechar esse bloco aqui, estamos chegando em cima do laço aqui para fechar esse bloco inicial. Acho que é quebrar paradigmas, né? Uma discussão que, como tu falaste antes, né, é tocar as pessoas, né, para essa discussão que precisa ser feita diariamente, né? Uhum. Sim, até gostei bastante que tu falou que quando acontece coisas na mídia, né, que geram essas discussões, e principalmente com pessoas famosas, mas o legal é a gente começar a conversar, eu mesma, né, conversando com as pessoas, eu tô conseguindo mudar esse pensamento, que nem eu falei, foi novo para mim, o Instituto tem 2 anos, eu começar a falar sobre esses assuntos, porque é muito mais fácil, que nem, né, a vereadora falou, da gente ir conforme a multidão tá indo, tá nos grupos, né, é mais legal tu tá concordando, mas no momento que tu começa a não te preocupar com o que os outros pensam, e sim com o conteúdo do que as pessoas estão falando, aí tu mudou, tu consegue mudar aquela situação, principalmente jovens, né? A gente sabe que a gente passa, adolescente, a gente quer estar inserido naquele grupo, a gente quer ser o legalzão, e daí agora vai chegar, chegou a chata que quer ir contra tudo, né? Aí, no momento que tu chega e tu não concorda, aí tu já muda, e tu sabe, enquanto vocês estiverem pensando isso, eu não quero mais discutir com vocês. O meu irmão mesmo já aconteceu num grupo de meninos, que ele tinha os amigos de infância, ele só com piadas machistas, e daí ele falou assim, gente, eu estou saindo desse grupo porque eu não vou aceitar vocês falando uma coisa dessas. Hoje os guris que baixaram a bola e voltaram. Saí do grupo de vereadores. Então... Saí daquele grupo do WhatsApp. Então são pequenos detalhes, a gente acha, né, que tem que ser... Claro, que bom que a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje, mas qualquer pessoa na sua casa... Infelizmente está naturalizada. Qualquer espaço. Né? E tu não precisa brigar com as pessoas, sabe? Tu diz, eu não concordo. Uma amiga minha também, a gente estava discutindo, que foi bem polêmico, de uma deputada federal que foi... de decote, da posse. Né? E, na hora também... Na hora eu olhei assim, só que daí eu mandei num grupo de amigonas minhas, eu assim, guria, só me diga a sua opinião, né? Só pra eu entender, ninguém briga. Aí cada uma tinha, ninguém vai brigar, mas assim, eu quero entender. Aí cada uma falou, não, eu acho que tem que ser assim. A outra falou assim, ó, eu acho que se ela estava feliz, tipo, ela conquistou esses votos, era o dia mais feliz da vida dela, ela vai com a roupa que ela está mais feliz, e qual é o problema, sabe? Então, tipo, a gente começar, a gente mesmo, é verdade, qual é o problema? Se a pessoa está feliz, ela conquistou aquilo, qual é o problema dela estar com a roupa que
incomoda? O que te incomoda Então, são tanto? essas discussões no dia a dia, né, com a tua mãe, com a tua filha, que seja com quem for, da gente começar a refletir sobre isso e falar. Qualquer pessoa, né? Incomodar, né? Acho que tem que tirar as pessoas dessa zona de conforto, de não querer falar sobre. A gente precisa falar sobre. Tem que ser pauta realmente de debate nacional. Diário, né? De todas as pessoas mesmo. Tá certo. A gente chegou no final do primeiro bloco. Hoje estamos falando aqui no Porto Alegre Debate sobre iniciativas, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, mas mais do que isso também estamos analisando dados, falando sobre as causas e falando também sobre os desafios para ampliar a prevenção a esse tipo de crime. Breve intervalo, voltamos em seguidinha. Fiquem aí. A usina do gasômetro é um dos pontos turísticos mais populares de Porto Alegre. É um espaço para lazer, cultura e gastronomia. Além disso, serve de camarote para um famoso espetáculo da capital, o Pôr do Sol no Guaíba. Mas o que hoje é centro cultural já foi referência industrial. A usina do gasômetro produziu energia elétrica à base de carvão mineral de 1928 a 1974. A Grande Chaminé foi construída em 1937 para afastar a nuvem de fuligem dos moradores da volta. No final dos anos 80, a Prefeitura de Porto Alegre indicou o prédio como Espaço Cultural do Trabalho e desde o início da década de 90, o gasômetro está aberto ao público. O prédio conta com espaços para exposições como as galerias Iberê Camargo e dos Arcos. Tem também salas para a realização de oficinas, cursos e eventos. No terceiro andar fica a primeira sala de cinema municipal, a Sala PF Gastal, homenageia o jornalista e crítico de cinema Paulo Fontoura Gastal. Verdadeira fábrica de cultura, a usina do gasômetro fica na Avenida Presidente João Goulart, número 551. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre iniciativas no enfrentamento da violência contra a mulher. Quero voltar esse bloco com a delegada Tatiana. Delegada, entre essas ações, entre essas iniciativas de enfrentamento à violência, recentemente também foi proposto e criado um questionário específico, né, para tratar sobre esses atendimentos, né, para essas mulheres que chegam, né, vítimas da violência. Explica um pouquinho como é que é esse funcionamento e quais os principais objetivos, né, para que se tenha uma celeridade maior nesse tratamento em rede, delegado. Essa padronização do atendimento à mulher em situação de violência é extremamente importante, não só envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, mas todos os atores do sistema de segurança e de justiça. Então nós temos esse questionário, ele foi implementado de uma maneira pioneira no ano passado, 17 de dezembro de 2018, nós implementamos na Delegacia da Mulher de Porto Alegre, na época já com a parceria, né, do Poder Judiciário, inclusive de um projeto que existe lá no primeiro juizado, que é o projeto Borboleta. Então várias psicólogas também participaram conosco da capacitação e da preparação dos policiais para também fazer a aplicação desse questionário. E no dia 3 de junho deste ano, nós então assinamos um termo de compromisso de cooperação envolvendo todo o sistema de justiça, a Polícia Civil, né, representando a segurança pública, para que a gente possa ampliar esse questionário de avaliação de risco para todo o estado do Rio Grande do Sul, iniciando pelas 22 delegacias especializadas e na segunda metade do ano em todas as DPPAs, que são as Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento, que é quem faz os plantões, né, que faz todo o registro de ocorrência policial do interior do estado. A partir desse questionário, a gente consegue graduar, mensurar qual é o grau de risco que cada uma dessas mulheres, que às vezes chega com relato de uma injúria, chega com relato de uma perturbação, mas que quando a gente vai ver toda essa vivência dela, todo o seu histórico de violência, a gente percebe que ela está inserida num alto grau de vulnerabilidade de risco. E nós graduamos um risco, então, moderado, grave ou extremo. 1, 2 e 3. E cada um desse grau de risco vai dar um destino diferente àquela ocorrência policial, né, e aquele procedimento policial. São 20 perguntas fechadas, validadas pelo CNJ, justamente para não revitimizar as mulheres. Então, nós não acrescentamos novas perguntas, por isso que eu digo, é uma padronização, é uma metodologia única que será adotada, e ali a gente vai questionar, por exemplo, se ele já ameaçou com arma de fogo, ou se ele tem arma de fogo em casa, se ele tem atos de extremo controle,
controle, se ele já tentou abusar sexualmente dessa mulher, se ele tem ideação suicida, se ele já tentou enforcamento, esganadura. Tudo isso são situações que às vezes ela nem traria para o relato daquela ocorrência, até porque já passou ou faz parte de todo um ciclo de violência, né? Não é o fato que ela está trazendo naquele momento ao conhecimento do poder público, enfim, e aquilo a gente consegue então analisar e traçar um plano de segurança para essa mulher, porque não basta uma ocorrência policial, não basta pedir uma medida protetiva e mandar essa mulher para dentro de casa para voltar a conviver com o agressor. A gente precisa realmente fazer esse atendimento para ela, esse acolhimento em primeira análise e esse atendimento em rede para que ela possa, de fato, ter esse fortalecimento e essa condição fática e segura para sair daquele ciclo de violência. Era isso que ele perguntar, até ficando um tempinho a mais aqui questionando a senhora, em função que tem, por essa experiência de tão próximo de conviver isso diariamente, delegada, o significado, né, dessa medida protetiva, se ela realmente funciona, né, porque se não tiver esse atendimento em rede, se não tivesse, ela volta para o agressor, né? Isso faz parte, né, do ciclo da violência. Quando a gente trabalha com violência de gênero, principalmente no âmbito doméstico, familiar e afetivo, a gente tem que ter em mente que o ciclo da violência ele se encerra na fase da reconciliação. Então isso acontece na grande maioria dos casos como algo que faz parte desse espiral de violência no qual ela está inserido. Qual é o papel do Estado? Por que a gente faz esse trabalho, né, de mobilização, de conscientização e também de repressão? Justamente para desarticular essa dinâmica, essa lógica de violência que joga essa mulher, que traz novamente, ela tenta sair e ela volta para o ciclo, por inúmeros fatores, dependência econômica, afetiva, existência de filhos, medo do agressor, sofrimento aprendido, né, uma violência transgeracional. Então, por isso, essa reeducação também, por isso essa educação inclusiva de gênero, né, tu falaste das escolas, dos educadores, por isso que é tão importante que a gente possa promover essa transformação cultural, porque senão ela vai voltar, e a gente tem que estar pronto para acolhê-la tantas vezes quantas ela nos procure. Quando ela chega à delegacia, geralmente ela já está sofrendo pelo menos 10 anos de violência, esse é o tempo médio de tomada de decisão no país, e extremamente adoecida, fragilizada, às vezes já desenvolvendo uma série de doenças psicossomáticas, mulheres que chegam à depressão, ao suicídio, por não conseguir sair do ciclo da violência. Então, denunciar é um papel de todos, né? Porque a gente sabe como é difícil para a vítima tomar essa iniciativa da denúncia. Muitas vezes a gente vê, né, que a vítima foi assassinada e tinha medida protetiva, né? Então, como é importante, né, se ter essa rede mesmo por trás, né, para dar esse suporte efetivo. A medida protetiva, por mais que ela não possa ser adotada de maneira isolada, ela inibe e muito a progressão da violência. Um importante dado que nós temos no nosso estado, né, uma série histórica dos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, produzido em 2016, é que 72% das mulheres que morreram não tinham medidas protetivas. E nos 5 primeiros anos da Lei Maria da Penha, 82% delas não tinham. E 69% sequer haviam denunciado anteriormente o agressor. E a gente sabe que nenhuma violência começa com o feminicídio, né? Só realmente essa máxima expressão, essa máxima representação. Então, denunciar tem sim o condão de nos oportunizar, não só a Polícia Civil, mas toda a rede, todo o sistema de justiça, a retirar essa mulher em segurança do ciclo da violência. Vereador, nesse sentido, né, nós temos aí a Lei Maria da Penha em vigor. Em termos de desafios, né, como é que o senhor também avalia, pode ser uma pergunta geral aqui para todos nós que estamos no programa, avalia em termos de desafios, né, até na formação efetiva dessa rede, que ela possa fazer esse acolhimento para as mulheres cada vez mais, né, e para um número maior de mulheres. Claro, evidente, o ideal não seria, né, a gente ter essa violência, né, mas enquanto se tem esse... Pois então, eu tenho minha opinião muito pessoal sobre a questão da Lei Maria da Penha. No passado nós tínhamos um ministério que tratava com a questão da política das mulheres. E a nível de Estado também tínhamos a Secretaria de Política para as Mulheres, que a partir de então houve um avanço significativo na ideia não só de criar a política de acompanhamento, proteção e também profissionalização no empoderamento delas, mas também ações concretas. Eu acho que a Lei Maria da Penha transfere para os estados e municípios. Agora é preciso nós se mexermos e criar esse mecanismo de proteção do Estado, à medida que cria um mecanismo de poder identificar, né, e também do gestor municipal, de poder acolher essa mulher e dar aquilo que existe por lei. Aqui, quando a delegada Tatiane fala sobre esse formulário que vai, por exemplo, identificar a sua urgência ou não, o seu estado, eu diria, precário,
pelo fato de, a partir de então, não ter para onde ir ou ser dependente de alguém, eu acho que nós temos que criar um mecanismo, por exemplo, de criar uma lei que o próprio gestor municipal perceba que, a partir desta identificação, né, dela não só estar sendo protegida pelo Estado, que ela tenha, por exemplo, a segurança de uma casa de abrigo, que ela tenha, por exemplo, que ela tenha um mecanismo de sobrevivência, né, e para isso pode ser encaminhado para órgãos do governo que dê a sustentabilidade, a sustentação para ela e para os seus filhos, e o acompanhamento escolar, como também o acompanhamento da saúde. Porque nós percebemos em Porto Alegre, e não é diferente em outros municípios, essa questão de tu ter uma demora enorme de conseguir acessar um atendimento médico. Nesse caso, é urgente que ela tenha a proteção do município por ser o gestor da saúde, né? E que dê a ela a possibilidade, não é de furar fila, é uma urgência, porque ela acabou de ser identificada pelo Estado como tem que ter a proteção enquanto segurança, né, para não acontecer isso, mas ela tem que ter a questão da saúde preservada, né? E aí tem ela e os seus filhos, né? Então, o Bolsa Família, por exemplo, se é uma senhora que tem 2 filhos menores e que tem os filhos na escola e que ainda não era contemplada, porque, enfim, a renda era familiar e, portanto, o marido era o único que trabalhava, a partir de então ela passa uma situação dificílima. Ela passa, talvez, muitas vezes, como eu disse antes, não registra por causa disso. Mas uma vez não suportando mais e ficando todo esse tempo, quando tu fala, 10 anos. Meu Deus. Média, né? Nós temos de mulheres que sofreram 54 anos de violência até denunciar. Então, como nós vamos poder fazer com que ela, a Lei Maria da Penha me dá esse direito? Eu vou ou não vou? Mas será que vai me dar? Ela tem que ter a segurança de que o Estado vai dar e o município vai assumir essa parte que é dele, né? De poder dar a ela uma melhor qualidade de vida, que até então não a tinha, porque não era velada, né? Mas que ao menos tenha um mínimo de dignidade. Professora Karen, nesse sentido também uma avaliação da senhora, né, de desafios, né, dentro da Lei Maria da Penha, lembrando também que a importunação sexual também, né, é considerada crime também, foi tipificada como crime também. Sim. Eu acredito que também tem que haver uma mudança de entendimento em relação às quais são os principais pilares que determinam essa subordinação e essa permanência dentro desse vínculo. A delegada trouxe para a gente diversas questões econômicas, sociais, culturais, e eu acho que tem um entendimento por parte dos gestores, por parte de quem legisla, dos agentes públicos, do que é violência contra a mulher, que é a agressão física, quiçá a agressão sexual, porque se for companheiro, se for marido, se for namorado, aí já não é considerado mais violência sexual, e deu. Né? E eu acho que quando a gente está aqui dentro da Câmara dos Vereadores, por exemplo, e a gente vê projetos que aumentam a passagem do transporte público, a gente tem um entendimento de que isso é uma violência que vai propiciar uma segregação ainda maior de mulheres e homens ao direito à cidade, ao direito às instituições centrais da cidade, a uma delegacia, a busca de um trabalho. A gente tem um entendimento de que o plano de carreira dos municipários, por exemplo, uma categoria majoritariamente feminina, as professoras da rede do município, né, um impacto de 50% no final da vida no plano de carreira em relação aos seus rendimentos. A gente entende isso enquanto ataque machista, numa sociedade que as mulheres ainda ganham 50% do que o salário de um homem, mulheres negras 70%, sabe? Então acho que também temos que avançar nessa relação dos fatores, educação, saúde, mercado do trabalho, violência, né, como determinantes dessa subordinação concreta da mulher, porque não é só uma questão de subjetiva, nos empoderarmos, termos consciência. A gente tem que mexer nessas bases estruturais que fazem a gente ser inferior. Somos iguais, humanamente iguais, mas socialmente somos completamente diferentes. E, inclusive, essas nossas diferenças sociais não são consideradas, porque não queremos ser socialmente... socialmente queremos ser iguais, mas queremos ter as nossas particularidades respeitadas. Então, a gente vive sob uma ótica que não permite a gente se enxergar enquanto sujeito político dessas particularidades. E, no modo geral, todas as políticas que vêm sendo implementadas
como não refletem essas particularidades, aprofundam essas desigualdades de gênero, de raça, de classe, questões dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, dos trabalhadores imigrantes, refugiados, da população em situação de rua. Então é dessa complexidade que a gente está falando em âmbito de promoção de política e como é que a gente consegue tá junto na mesma batalha, porque a gente pode ter um questionário super avançado, a gente pode ter uma campanha massiva no centro da cidade, mas tem que ser combinada com todos esses fatores, tem que ter realmente um pacto dos gestores públicos em relação a esse enfrentamento às desigualdades de gênero que existem. Não só a questão da violência, mas a questão do trabalho, do rendimento. O desmonte das instituições públicas não tem um impacto direto na vida das mulheres, que necessitam de creche, de posto, de CRAS. Óbvio que tem, mas a gente não entende isso enquanto um ataque machista. A questão do machismo é só referente ao 8 de março, aí a gente tem uma tribuna e a gente faz uma homenagem, mas do resto do ano, todas as políticas que são implementadas não refletem essas disparidades. Ok, Milena, nesse sentido também, né, em termos de desafios aí, né, a gente tem da Lei Maria da Penha, né, o que na tua avaliação, né, e experiência, o que ainda precisa avançar nesse sentido, né, dessa lei maior guarda-chuva que a gente tem? Diante de tudo que vocês falaram, assim, uma coisa que a gente entende, claro, a gente não é nenhum meio público, né? Mas o que a gente entende é esse empoderamento através de workshops, ensinando diversas profissões, não profissão, ela não vai sair com diploma, mas que ela possa sair com algum diploma, pelo menos que ela tenha feito o curso, isso a gente consegue dar. De não só artesanato, tipo, coisas que realmente que estão inseridas no mercado, sabe? A gente trabalha muito com jovens, né, adolescentes, bem naquela fase. Então a gente já fez um workshop de customização de roupa com uma designer de moda, mulher e negra, que ela falava com eles, tipo assim, falando, realmente eu entendo o que vocês passam, tipo, eu passei, mas hoje eu venci. Né? Que a representatividade então, tipo, hoje ela é designer de moda, com pós, com isso, com aquilo, mas ela veio de baixo também e venceu para isso. Então a gente tem o maior cuidado, sabe, de todo mundo que tá ali para ser muito legítimo, né? Porque, tipo, daí é muito fácil chegar assim, chegar uma professora dentro da comunidade dizendo, sim, eu tive todos os privilégios e por isso que eu tô aqui, vamos lá que vocês vão vencer. Não, sabe, a gente tem o cuidado de são pessoas que venceram apesar de tudo. E para motivar, principalmente meninas, né, mas para motivar esses jovens e ensinando essas profissões, tipo, a gente fez na Cruzeiro esse de customização de roupas e eles não sabiam que se estudava moda. Sim, se estuda. E por que é importante estudar moda? E a Samara Silva, que é a nossa designer de moda, ela explicou, é importante porque tu pode dizer o que é moda, a tua roupa que tu tiver e que tu construiu do jeito que tu quiser é a tua moda. E tu mostrar para a sociedade que eu sou da Cruzeiro, mas mesmo assim eu uso essa roupa e isso me identifica enquanto negra, enquanto mulher, seja o que for, entendeu? Então a gente mostrou o outro lado da moda e a gente fez até um desfile de formatura aqui no Largo Glênio Pérez e esses jovens, e um deles, eu achei um menino, ele falou, eu não ligava muito para essas coisas de roupa, mas agora eu tô cuidando da minha imagem, ele falou assim, e até conseguiu um emprego, sabe? Então são pequenas ações, sabe, que gera esse empoderamento. E daí agora, esse ano a gente fez esse ciclo do empoderamento feminino e trouxemos as meninas da Cruzeiro também. E isso fazem 2 anos o curso. E uma das meninas, daí eu fui perguntando o que vocês querem, qual é o sonho de vocês? E uma delas, eu quero ser designer de moda. Deus, será que é por causa da gente? Sabe quando ele fez, ei, por quê? O que te inspirou? Ai, por causa da professora, da Samara, eu quero ser que nem ela. Eu liguei chorando pra Samara, eu falei, a gente não tem noção do que a gente pode impactar na vida das pessoas. Lá na base, lá na comunidade. Então, mostrar para eles, sim, se tu quiser ser médica, tu quer ser designer, tu quer ser o que for, tu quer ser chefe de cozinha na Itália, tu pode, tipo, dentro da comunidade, mesmo estando numa situação mais precária, a gente, no caso, enquanto ONG, enquanto Estado, enquanto, né,
que a gente dê essas ferramentas, porque realmente as pessoas elas estão numa situação muito mais difícil que uma pessoa que nasceu numa família de classe alta, branco, né, homem, e que é muito fácil ir na faculdade estudar em Harvard, né? Então, tipo, que a gente dê essa oportunidade para esses jovens de sonharem e correrem atrás. Vocês querem, a gente ajuda. Ok, a gente está se encaminhando para uma última rodada aqui com os nossos convidados. Eu queria, para até encaminhar o final, repercutir com a delegada que acompanhou e está acompanhando esse caso. Acho que é bem emblemático, né, que teve repercussão muito forte nos últimos dias, o caso da mulher que foi violentada, né, Baltazar de Oliveira Garcia, foi encontrada desacordada dentro do carro, né? E o relato do criminoso, né, foi que ele ele se arrependeu, a única coisa de ter compartilhado o vídeo, né? Então acho que isso ilustra bem, né, o quanto essa violência muitas vezes ela está naturalizada e incrustada na sociedade de uma forma geral, né? Exatamente. E não só o relato do criminoso ou dos criminosos, porque ali eram 2 envolvidos, mas a gente vê a repercussão e o senso comum em relação àquelas violências, porque não foi uma violência sexual apenas, né? Não foi só a dignidade sexual daquela mulher que foi afetada, foi a honra, foi a imagem, né? Ele realmente, quando ele difunde aquele material, e isso em rede social, tem inclusive comentários questionando o que aquela vítima fazia ali, naquelas circunstâncias, naquela situação, seminua, ou seja, por que ela estava desacordada. Esses questionamentos todos que a gente vê, e o fato do Neymar, o caso do Neymar que veio na sequência, né, e esse caso da Baltazar, a gente percebe o quanto essa cultura do estupro ainda está muito enraizada na nossa sociedade. Então o que mais me chocou, na verdade o vídeo, as imagens são repugnantes. Eu vou dizer que eu não consegui nem concluir, né, eu olhei o necessário para as configurações e para ver que tipos penais ali existiam naquele material. Mas realmente é muito a maneira como ele trata aquela mulher e a maneira como a própria sociedade questiona, né, não a conduta do criminoso, a conduta do agressor, porque muitos enxergaram aquilo como sendo um estupro. Então é importante que a gente diga que o crime de estupro, que está lá, ele teve uma alteração legislativa no ano de 2009 no nosso país, ele não é só a conjunção carnal, ele é qualquer ato libidinoso, diverso da conjunção carnal e a conjunção, né, também, como já era, cometido com constrangimento, sem anuência da mulher, sem anuência da vítima. E naquele caso ali é ainda mais reprovável, porque essa mulher estava completamente inconsciente. Então ela não tinha nenhuma condição de oferecer resistência, por isso que a gente enquadrou no estupro de vulnerável, não é pela questão da idade, nem da deficiência da mulher, mas pelo estado no qual ela se encontrava. Então, tu abusar sexualmente de uma mulher, seja por álcool, por droga, ou por qualquer forma que gere inconsciência, não é algo justificável, porque ela se colocou naquela situação. Não há nada que justifique um crime sexual. É isso que a gente tem que poder realmente debater. Não há nada que justifique, ela não é merecedora, que foi uma expressão até que veio, né, para a imprensa, porque ele não entendeu aquilo como uma violência. Na verdade, o que ele entendeu, ele disse, eu ratei quando eu divulguei aquelas imagens. Então, é importante que a gente olhe para isso e veja. Abuso sexual pode acontecer, o abuso marital, entre marido, mulher, companheiro, entre pessoas que vão, a mulher pode ir, inclusive, ao encontro desse agressor. Se a gente olhar para o caso do Neymar, nós não sabemos o que aconteceu, não estou dizendo aqui que houve, mas nada exime de ter acontecido pelo fato dela ter viajado, né, porque ele bancou a viagem, ou que ela foi ao encontro dele, ou que ela saiu com ele. E, mais ainda, a gente percebe isso quando a gente estuda os aspectos psicológicos da violência sexual, que muitas mulheres voltam a ter, inclusive, relações sexuais consentidas com o seu abusador. Até como uma maneira de diminuir o trauma ou de validar aquela conduta quando é uma pessoa conhecida. Porque em 68% o abusador é alguém do conhecimento e que tem vínculo com a vítima. Tá certo. Eu queria fazer para encerrar aqui, pedir o poder de síntese dos nossos convidados, dando aquele 1 minutinho só para se despedir aí, porque, enfim, o assunto ele é amplo, né? Eu acho que a gente precisava de mais alguns programas, né, para poder discorrer sobre todos esses temas, mas eu quero dizer que esse programa a gente trouxe essa questão de pautar esse tema, né, de estar sempre em discussão e de fazer com que a gente possa pensar coletivamente sobre tudo isso. Vereadora Liboni, recado final? Então, Cleiton, nós agradecemos enquanto Frente Parlamentar, porque aqui na Câmara inicia-se então o debate para propor, quem sabe lá, o gestor municipal, leis que dialoguem não só, enfim, com o acompanhamento familiar, mas também daquelas que ainda não perderam a sua vida e que pedem socorro, vamos dizer assim, né, a urgência, né? A Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher
foi instaurada há pouco tempo aqui na Câmara. Nós teremos reuniões semanais, né? E vamos propor, eu digo mensais, terão criado uma comissão que vai discutir, por exemplo, o debate seguinte, né? Aberto com a sociedade, todas as entidades vão ser convidadas, mas nós vamos, por exemplo, cobrar do governo municipal que se criem e se continuem políticas que vinham sendo implementadas como alguns governos anteriores, tipo assim, Minha Casa Minha Vida. Ao ter uma mulher que sofreu algum tipo de violência e que ainda está, enfim, lá com a sua família, suas crianças, elas possam ter a titularidade lá do Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, programas que dialogam com o acompanhamento, a dignidade da pessoa e o atendimento médico, educacional para as crianças também, acho que isso é uma importância. Queria parabenizar aqui as 3 mulheres, 3 grandes mulheres, eu diria assim, né, que têm uma experiência de vida muito importante. A própria ONG, quando se constitui, né, e vai para fora, né, sai para a sociedade dialogar, isso para nós é extremamente importante. Acaba nos dando a deixa de que também a frente pode fazer isso para poder continuar, vamos dizer assim, buscando não só a proteção, mas a dignidade das pessoas. Ok. Vereadora Karen, recado final? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, me colocar à disposição enquanto vereadora, enquanto procuradora, para ir estar fazendo essa conversa em comunidade. Eu vou desde igreja, terreiro, escola de samba, clube de mães. Estou à disposição para fazer essa conversa junto, para ouvir, para conhecer, acompanhar, acolher e também construir junto política pública aí com essa comunidade feminina que está, né, nos reivindicando espaço, poder e voz. Eu estou aqui por causa desse setor, então também estou à disposição de dar prosseguimento aí para que mais e mais de nós estejamos aqui também nesse espaço. Ótimo. Milena, recado final? Então, nós do Instituto Tulipa, né, são tudo voluntárias, e cada local que a gente vai sempre surge alguém, eu quero participar, eu quero ajudar as mulheres, ou porque sofreu, ou porque conhece alguém que tenha sofrido, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente vai começar agora, a convite de escolas e diretoras de escola também a conversar com as jovens e os jovens, né? Para a gente debater muito do relacionamento abusivo, porque a partir do relacionamento abusivo, na idade, né, da adolescência, que já começa a se perceber e cortar o mal pela raiz. Então, o empoderamento está aí, né? O empoderamento da menina com 15, 16 anos já perceber, opa, estou num relacionamento abusivo, que nunca foi falado, né? Hoje que a gente está começando a falar sobre isso. Então, da gente começar a levar essa clareza, principalmente para as meninas, de perceberem quando elas estão iniciando um relacionamento e quais são os sinais de um relacionamento abusivo. Então, quem quiser, temos o nosso site, né, que é institutotulipa.com.br, pode entrar em contato com a gente. Ótimo. Delegado, recado final, para a gente fechar o programa. Agradecer, Clayton, mais uma vez a oportunidade, agradecer realmente essa troca de experiências com todos os debatedores e dizer que o silêncio tem sido hoje no Estado, no nosso país, o maior cúmplice da violência. Então, estimular realmente a denúncia. Infelizmente, a subnotificação desses crimes ainda é muito grande. Estima-se que apenas 10% apenas das mulheres procuram ajuda, e a gente consegue, quando a mulher procura ajuda, quando a mulher vai num equipamento, não só numa delegacia, a gente consegue de fato dar alguma oportunidade, alguma chance dela sair daquele ciclo de violência. A Delegacia da Mulher fica no Palácio da Polícia e funciona 24 horas ao dia e estamos à disposição. Muito obrigada. Ok, muito obrigado aos nossos debatedores e debatedoras, a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais, fique por dentro do trabalho que é feito aqui na Câmara de Vereadores. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Um grande abraço e até o próximo programa.